Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma redação do Enem sem ter que usar modelo pronto. Sabe aqueles modelos que você vai encaixando as palavrinhas e vai desenvolvendo? Esse vídeo vai te libertar e você vai conseguir fazer uma redação de forma mais livre, sem ter que depender daquela estrutura. E alguém vai perguntar para mim assim, Profinho, você é favorável ou você é contrário modelo de redação na prova do Enem? E vou ser bem honesto com você, tá? Sabe o que eu quero? Quero que você chegue lá no dia da prova e consiga fazer uma redação e consiga uma nota alta na prova do Enem. Se você vai usar modelo ou não, isso aí é com você. É o jeito como você vai se sentir mais seguro. E enquanto a gente busca esse nível de educação que não depende de modelo, vamos fazer o seguinte, vamos salvar a tua prova do Enem, porque eu sei que você tem vontade de tirar uma nota alta na prova e talvez você não tenha tido oportunidade de estudar redação como você gostaria de ter estudado. E vou te falar, eu tive 5 alunas que tiraram 1000 e das 5, 3 alunas, em alguma das partes do texto, usaram o modelo de redação. Mas elas sabiam escrever uma redação sem o modelo. O modelo foi um pontapé inicial, foi uma forma de trazer agilidade, porque a gente sabe que a prova do Enem é muito competitiva e muito desumana. Então eu acredito muito que você pode usar o modelo e conciliar esse modelo com uma estrutura mais livre na parte dos desenvolvimentos, talvez. Você tem que saber fazer uma redação sem ter que depender do modelo, muito importante. Tá? E eu também, quando tirei 1000 na minha redação, eu também usei modelo em alguma das minhas partes do texto, porque eu tenho total convicção de que eu posso sim ser livre para fazer uma redação do jeito como eu quiser e como eu me sentir mais confortável. Então hoje eu vou trazer para você um vídeo para que você tenha mais do que um modelo, para que você fique mais seguro, porque talvez tenha alguém vendo esse vídeo que tem um modelo de redação, eu mesmo tenho vários modelos de redação, das minhas 5 alunas, 3 usaram o modelo em alguma das partes do texto, quando eu tirei 1000, eu usei o modelo também em alguma das minhas partes do texto, só que eu também sei desenvolver uma redação sem ter que depender dessa estrutura, eu também quero que você aprenda isso. Agora, se você está conformado e está, Profinho, com o modelo já estou seguro, estou 100% seguro, então esse vídeo aqui não é para você. Esse vídeo aqui é para aquela pessoa, aquele aluno, aquela aluna, que já tem um modelo de redação, só que ele quer mais, ele quer entender a estrutura da redação de verdade. Vamos lá então? Vamos lá. Galera, vamos começar então pelo primeiro parágrafo de introdução. Como que você começa a tua redação de forma autônoma? A gente vai separar em passos, tá? E o primeiro momento, a primeira coisa que você tem que fazer na prova do Enem é começar contando ali um contexto, um repertório sociocultural. O que é um repertório sociocultural? É uma ideia de filósofo, um sociólogo, uma alusão histórica, algum fato que aconteceu no mundo que contextualiza aquele tema. E a gente vai chamar esse fato ou esse contexto de abordagem do tema. Você pode começar a sua redação mencionando, por exemplo, a lei, a Constituição Federal, relacionando com o tema ou com o assunto que o tema está desenvolvendo. Essa abordagem do tema, ela tem que ser curta, uma frase, 2 frases no máximo. Depois que você faz a tua abordagem do tema, você começa a falar sobre as críticas, sobre o problema social que está acontecendo. Você relaciona essa tua abordagem com o problema social que o tema está te pedindo que você desenvolva. E esse segundo momento se chama tese ou se chama opinião. Aqui você vai dizer que a crise econômica é um grave problema, que a gravidez na adolescência ela prejudica o desenvolvimento nacional. É a sua tese, tá? E uma coisa muito importante, entre a tese e a abordagem do tema tem que haver uma relação chamada de retomada, ou seja, você tem que na tese falar de alguma forma sobre a abordagem que você desenvolveu. Tem que ter essa relação, tá? E para fechar a introdução, você mostra quais vão ser os argumentos que você vai desenvolver ao longo dos seus desenvolvimentos. E nesse momento a gente entra no quê? Na antecipação dos argumentos, que a gente chama lá no curso de antecipação argumentativa. Profinho, ficou muito abstrato, não consegui entender. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer para você agora um exemplo de uma redação feita sem o uso de modelo que segue esses 3 passos para você fazer essa comparação. Vamos ver então? Essa introdução foi feita com base no tema Conscientização dos Jovens para a Prevenção do Consumismo. No contexto da Revolução Industrial, o conceito de sociedade de consumo nasceu para explicar um fenômeno comum na contemporaneidade. Em vez de comprar
para viver, os indivíduos vivem para consumir. Esse tema é muito legal para cair esse ano, e essa frase que eu trouxe, essa reflexão, foi um período histórico, um marco na sociedade, que é a Revolução Industrial, e trouxe um conceito chamado sociedade de consumo, que é bem tranquilo. A nossa sociedade, ela vive para consumir, tudo é consumo, a gente não consome para viver, a gente vive para comprar. Então eu comecei com essa abordagem do tema. E você lembra que eu te falei que a abordagem do tema, ela tem que estar relacionada ou ao tema mesmo ou ao assunto que você está desenvolvendo. Qual é a diferença entre tema e assunto? Por exemplo, o tema é conscientização dos jovens para a prevenção do consumismo. Esse é o tema. O tema é falar sobre o consumismo do jovem. E qual que é o assunto? O assunto é a compra, o consumo. Ou seja, se eu falar só sobre consumismo, eu estou falando sobre o assunto do tema. Agora, se eu falar sobre o consumismo relacionado ao jovem, como é que eu conscientizo ele, aí sim estou falando sobre o tema. Não tem problema a sua abordagem tratar só sobre o assunto, que você não pode fazer redação inteira só sobre o assunto. Por exemplo, essa abordagem, ela é uma abordagem do tema baseada no assunto, que é o consumo, que é o comportamento de compra em geral. Aí depois, na parte que você vai fazer a sua crítica, que é a sua tese, aí você especifica isso para entrar no tema. E agora a gente entra no tema aqui, ó. Nesse sentido, o problema apontado no século XIX representa um comportamento nocivo e aflige, sobretudo, a juventude brasileira. Percebeu então que agora eu mostrei o problema que está acontecendo e eu falei que, ó, isso aqui vai dar muita coisa errada com o jovem. Então eu especifiquei com o jovem. A tese, ela tem que estar relacionada ao tema que você está desenvolvendo, senão você vai perder muito ponto na competência 2. Você sabe o que é competência 2, o que é abordagem relacionada ao tema, abordagem relacionada ao assunto, tu tem esses conceitos bem frescos. Tem que ter esses conceitos bem frescos na tua mente. Se você apenas se debruça no modelo, mas não sabe o que é competência 1, 2, 3, 4, 5, não sabe fazer os detalhezinhos, você está perdendo grandes oportunidades de tirar notas maiores, mais altas. Então, deixa eu te falar uma parada. Eu tenho um curso chamado Redação em 10 Passos, em que eu ensino todos esses detalhes mastigadinhos. Se você é um aluno, uma aluna que não quer depender de modelo, quer entender todos os detalhes e quer conseguir tirar uma nota alta na prova do Enem, esse curso é para você. A Redação Enem em 10 Passos. Para quem já faça um curso de redação, exatamente por isso que você tem que ter o curso de Redação Enem em 10 Passos. Por quê? Porque ali eu trago todos os detalhes que vão complementar esse outro curso que você já faz. E no curso Redação Enem em 10 Passos, vou enviar um passo a passo mostrando o que é uma tese, o que é uma abordagem. Tese relacionada ao assunto, não pode. Tese relacionada ao tema, pode. Esses detalhezinhos mais sofisticados. Se você quer ser um aluno ou uma aluna que faz uma redação mais sofisticada, esse curso está aqui na descrição do vídeo para você se inscrever agora. Essa aqui então é a nossa tese relacionada ao tema. E lembra que eu te falei que na tese tem que ter, de alguma forma, relação com a abordagem. Lembra que eu falei disso? Falei aqui, ó. Na tese, de alguma forma, você tem que falar da abordagem. E aqui eu faço isso aqui, ó. Faço a retomada aqui, ó. O problema apontado no século XIX. Século XIX por quê? Quando foi criado a sociedade de consumo, quando a gente viveu a Revolução Industrial. Então aqui, repara que tem uma retomada bem clara nesse processo. Retomada é obrigatório, tá, galera? Por que é obrigatório? Porque tem uma competência chamada competência 2. Essa competência 2, ela pede que o repertório seja pertinente, produtivo e legitimado. O que é o repertório produtivo? É aquele que é usado relacionando ao tema. É aquele que você usa e sabe usar, aquele que você mostra para o corretor que você tem clareza de como é que você usa. E uma das formas de mostrar que o repertório é produtivo é fazendo o quê, profinho? É fazendo uma retomada do tema, beleza? E para fechar essa introdução, eu trago ali uma antecipação dos argumentos. Eu já tenho que mostrar para o corretor quais vão ser os argumentos que eu vou desenvolver ao longo da minha redação. Isso mostra que você tem um projeto de texto, que o seu texto ele foi planejado, que você não está fazendo um texto no improviso, e você melhora aí a sua nota das competências, quando você mostra que o seu texto é todo programadinho, todo certinho. Então vem aqui, ó, a minha antecipação dos argumentos. A solução do problema
pressupõe que se combata a forte influência midiática e a inércia estatal no ensino da inteligência emocional para prevenir o consumismo. Então, os argumentos que eu vou desenvolver aqui são, eu tenho que combater duas coisas. O primeiro argumento que eu tenho que combater é a forte influência midiática. E o segundo argumento que eu tenho que combater é a inércia estatal no ensino da inteligência emocional para prevenir o consumismo. Então esse cara aqui vai ser o argumento de número 2. Beleza? Vamos fazer o seguinte, já que o vídeo ficou um pouquinho grande na introdução, eu vou picotar esse vídeo em 3 partes, tá? Então a gente vai agora para o desenvolvimento e no próximo vídeo a gente vai para a conclusão. Combinado? Beleza?